Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Flávia e nós vamos dar início a mais uma monitoria de processo penal. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre competência. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, primeiro, para a gente definir a competência, nós temos 3 critérios. O primeiro critério é quem comete o crime. O segundo critério é a matéria do crime e, por fim, o local do crime. Então, para a gente definir, né, qual vai ser o foro competente, a gente tem que passar por esses 3 passos, né? Então, vamos lá. Primeiro, quem comete o crime, né? Quem comete o crime, por que é importante a gente analisar? Porque tem algumas pessoas que têm o foro por prerrogativa de função, né? E isso gera até uma discussão, né, sobre o foro privilegiado, porque algumas pessoas veem que é como uma forma de beneficiar a pessoa, mas na verdade é uma forma de proteger a função, né? Porque são funções muito importantes para a gente deixar correr um crime, né, na justiça comum, certo? Isso pode pode sobrecarregar as instâncias, tudo mais, certo? Então vamos lá. Qual que é a competência do STF? É para Presidente da República, deputados federais, senadores e ministros. STJ, juiz estadual, Ministério Público, defensor público, prefeito, deputado estadual e desembargador. E TRF é juiz federal. Então, assim, só para lembrar, vereador tem foro por prerrogativa de função? Não. Certo? Então, são essas pessoas que possuem o foro e são esses os locais onde vão ser ajuizadas as ações. Uma coisa importante, né? Deputados, né, senadores, tudo, eles só podem ter essa prerrogativa após a diplomação, certo? Então, assim, porque a prerrogativa de tempo e a natureza de crime são independentes, sabe? Não importa o tempo, né, que foi cometido o crime, tudo sempre será privilegiado. Só que a gente tem que se atentar, né? A deputados, senadores, por quê? Só existe a prerrogativa se existir a função, né? Então, por isso que tem que ser depois da diplomação. E se houver uma conexão, por exemplo, com um juiz e um desembargador? Aí vai ser julgado pelo STJ, né? Outra coisa, né? Se tiver uma competência emanada da Constituição Estadual e uma da Constituição Federal, a gente tem que respeitar a Constituição Federal. Então, por exemplo, se tiver um crime doloso contra a vida cometido por um defensor, será julgado pelo tribunal do júri. Por quê? A competência, né, dos defensores está na Constituição Estadual. Então, ele deve ser julgado pelo tribunal do júri, né? A Defensoria Pública, ela adquire um status igual da magistratura, né, e do Ministério Público, por força, né, de Constituição Estadual, certo? Segundo critério, a matéria do crime. Nós temos 4 tipos, né, de justiça. Primeiro, a justiça militar. Qual que qual que é a condição para ser julgado um crime pela justiça militar? O réu tem que ser militar e praticar um crime em situação de atividade. E pode ser qualquer crime. Então, se ele praticou, por exemplo, um estupro de vulnerável e ele estava na função, né, estava na atividade, ele responde na justiça militar, certo?
E quem são considerados militares? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha e Aeronáutica. E tem também uma súmula importante, que é a súmula 53 do STJ, que diz que além dessa competência, né, de réu militar e crime em situação de atividade, a gente também tem o civil que comete crime contra a instituição militar estadual. Esse também é julgado pela Justiça Militar. E é uma observação importante. E o crime doloso contra a vida? Aí depende, né? Para as Forças Armadas, né, Aeronáutica, Marinha e Exército, é a própria Justiça Militar. Já para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, é o Tribunal do Júri mesmo, certo? Essa é a única diferença. Justiça Eleitoral, como já disse, né, é o crime eleitoral. Só que, e se, por exemplo, eu pratico um crime eleitoral conexo com outro? Prevalece a competência eleitoral. Mas e crime eleitoral conexo com crime doloso contra a vida? Crime doloso contra a vida, como a gente sabe, é competência do Tribunal do Júri, né? Então, a gente se separa os crimes. Então, crime eleitoral vai ser julgado pela Justiça Eleitoral e o crime doloso contra a vida pelo Tribunal do Júri. Justiça Federal, né? São os crimes em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, autarquias, empresas ou fundações públicas. Essa questão aqui, né, autarquia, fundação pública, empresa, fica mais claro no próximo ano, que a gente tem direito administrativo. Mas eles estão previstos no artigo 109 da Constituição, incisos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E a Justiça um fato importante. A Justiça Federal não julga contravenção penal, apenas crimes. Também julga casos de empregados com situações análogas à escravidão. A gente até viu, né, a questão lá do Suco Aurora. E também julga crimes federais e aqueles que lhes são conexos. E o crime doloso contra a vida? A gente tem o Tribunal do Júri da Justiça Federal. Certo? E aí sobrou a Justiça Eleitoral, a Justiça Estadual. O que sobrou para a Justiça Estadual? O resto, né? O residual. Então a gente já analisou. Tudo isso daqui não se enquadrou em nada disso, vai para a Justiça Estadual. E o terceiro critério, né? Na onde? Tá, eu defini que vai ser na Justiça Estadual. Mas em qual comarca? Né? A regra é no local da consumação. Então, se eu pratiquei um crime na comarca de Lorena, vai ser processado na comarca de Lorena, que é bem diferente do cível, né? O cível é um local onde o réu mora, né? Então, no local da consumação. Só que, e se forem crimes? Ah, desculpa, tem uma exceção. O crime doloso contra a vida. Às vezes, eu pratiquei o crime em Lorena. Só que ele se consumou, né? Vamos supor que é um homicídio. Eu deferi muitos golpes numa pessoa em Lorena. Só que aí essa pessoa foi transferida para São Paulo para tentar, né, salvar ela. E acaba que ela morreu em decorrência, né, dos golpes que eu pratiquei em Lorena. E aí, só que ela morreu em São Paulo. A consumação do homicídio foi em São Paulo. Mas aí, crime doloso contra a vida é no local da ação ou da omissão. Então, se eu pratiquei a ação em Lorena que eu vou ser processada. E crimes conexos consumados em diversos locais. Então, vamos supor que eu furtei um carro na minha cidade, fui para Lorena e assaltei um banco, né? Um crime conexo. Ele vai ser julgado no local onde tiver o crime com a maior pena. Então, por exemplo, entre o furto e o roubo, né? Vai ser processado, no caso, no local onde ocorreu o roubo, que é a maior pena. E se for a mesma pena, vamos supor, eu pratiquei um furto aqui, um furto em outra cidade, tudo a mesma pena.
vai ser onde que eu pratiquei a maior quantidade de crimes. Certo? Então, se eu pratiquei um furto aqui, 2 em outra cidade, vai ser nessa outra cidade. Mas tem um caso, né? E se for a mesma quantidade, eu pratiquei um furto aqui, um furto em Passa Quatro, um furto em Lorena, um furto... Se foi a mesma quantidade, vai ser o juiz prevendo. O que é isso? Né? O juiz que primeiro tomar o conhecimento, né, e proferiu algum despacho. Então, é o juiz que primeiro... Opa! Que primeiro tomou uma iniciativa. Bom, pessoal, essa monitoria foi bem curtinha, porque competência, apesar de ser um assunto assim que pode gerar muita dúvida, ele é bem rápido, né, de ser explicado. Então, é só a gente analisar os critérios. Primeiro, a gente vai ver quem praticou o crime. Aí a gente analisa se essa pessoa tem ou não foro por prerrogativa de função. Segundo, a gente analisa a natureza do crime, para a gente ver qual justiça que vai ser competente para julgar ele, se é a justiça militar, eleitoral, federal ou estadual. E terceiro, o local, né? Que, em regra, é o local da consumação, menos em crimes dolosos contra a vida, que é o local da ação ou da omissão. Certo? Espero que vocês consigam entender bem esse tema e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau. Até semana que vem.